E a demanda por soja da China tem chamado bastante atenção nessa conclusão de 2021, porque está um pouco mais fragmentada do que o normal. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, a China ainda está olhando para a soja brasileira, que se mostra competitiva, e já soja para embarcarmos neste mês de novembro. Para a gente entender por que isso está acontecendo e os impactos disso para o mercado, não só para o nosso, mas principalmente para a Bolsa de Chicago, é que a gente convidou o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest, para estar conosco nessa quarta-feira e a gente entender um pouco mais dos desdobramentos dessa demanda chinesa por soja. Eduardo Vanin, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas já nessa quarta-feira. Boa tarde a todos. Vanin, tá te chamando a atenção a China vindo comprar nossa soja aqui em novembro, ainda em novembro, né? Para embarque curto agora, já em novembro, ou faz sentido pelo cenário que o mercado está nos apresentando? Bom, primeiro vamos fazer um flashback. O ano passado, a gente lembra muito bem que o Brasil já não tinha mais soja nessa época do ano. Nós acabamos embarcando muita soja até agosto. Aí a soja brasileira ficou tão cara, que foi possível a compra de um navio dos Estados Unidos para embarcar, para esmagar aqui no Brasil. Faltou óleo, compramos óleo do Uruguai. Isso acaba mostrando que o ano passado realmente o Brasil, não tendo soja, ficou muito caro. E aí sobrou para os Estados Unidos surfar a onda. Que onda foi essa? A recuperação da população de suínos na China. Nesse caso tivemos essa combinação. Brasil fora do jogo e a demanda chinesa numa crescente e numa recuperação muito forte. Já nesse ano, nós não temos nenhuma das duas coisas. Demanda chinesa está bem devagar, as margens lá ficaram ruins, margem de esmagamento por um bom tempo, acabam melhorando agora, que é bem sazonal esse movimento. Só que a margem do suinocultor na China, que estava no paraíso em 2020, agora está aí oscilando perto de zero, chegou a ficar negativa. E aí, sem o suinocultor numa fase boa como a gente teve ano passado, aí a demanda interna na China por farelo fica bem prejudicada. E aí é esse momento que a gente vive agora, onde o Brasil tem mais soja do que ano passado, somos competitivos e a demanda da China não está grande coisa. E aí ela acaba tendo vamos dizer assim, a facilidade ou a vantagem de poder escolher. Horas compra no Brasil, para embarque curto, como você falou, novembro, inclusive rumores de mercado de que o Brasil já vendeu barcos ontem para dezembro, ou seja, pleno programa americano, fomos mais competitivos do que eles, e isso tudo acaba mostrando que tem mais oferta, mais concorrência, e a China com uma demanda que é muito parecida com a do ano passado. Aumentou a oferta e a demanda é praticamente a mesma. Tá, agora quando a gente fala competitiva, Vaninha, a gente está falando inclusive não só de preço, mas de qualidade, quando a gente olha para esse embarque mais curto, mais imediato, né? Ah, sim. O Brasil tem uma qualidade, um aproveitamento da soja melhor do que a soja americana, e aí vai de acordo com a estratégia da China. Se a gente pensa soja para leilões, ou seja, uma soja que vai ficar guardada por um bom tempo, é melhor que, por exemplo, a Sinogran, que é a gestora, a Conab da China, ela faça a compra da soja argentina, do Uruguai, ou mesmo a soja do PNW, soja americana embarcada pelo Pacífico, que é produzida no norte dos Estados Unidos. Essa soja tem menos óleo do que uma soja brasileira, por exemplo, colhida, produzida na região central do Brasil. E aí essa soja é melhor para armazenar. Agora, quando a gente fala de uma soja para esmagamento imediato, a soja brasileira ela tem um prêmio, um ágio em cima da soja americana, porque ela tem um aproveitamento melhor de farelo e também de óleo. Ou seja, ela vale mais. E aí, por conta disso, nós estamos mais competitivos. Certo. E quando a gente consegue medir essa competitividade ou observar essa competitividade quando a gente olha para os bases, quando a gente olha para essas diferenças nos preços, Vanin? Sim. Aí, para quem está ouvindo, tem que fazer uma continha, uma matemática. Eu vou dar aqui o valor do prêmio da soja posto China, também no mercado conhecido como bases. Para essa soja agora embarcada, soja vendida pelo Brasil para embarque em dezembro,
foi perto aí de 320 centavos por bushel sobre o contrato janeiro na Bolsa de Chicago, que agora está 12,44. Aí você pega e soma esse valor. Esse mesmo embarque de uma soja americana ofertada pelo Golfo está na linha dos 330 centavos. 10 centavos mais caro já posto na China em relação à soja brasileira para dezembro. Isso sem levar em conta a questão da qualidade. Tá. Vanin, dessa forma, com essa dinâmica que a China está colocando agora no mercado, ela traz ela ajuda a intensificar a pressão sobre as cotações em Chicago e um estímulo também aos nossos prêmios para o restante da nossa soja disponível aqui no Brasil? Bom, vamos separar as coisas. Quem tem que exportar agora é os Estados Unidos, porque se ele não exporta agora, imaginando, uma trading lá nos Estados Unidos, você tem terminais, você tem que ocupar esses terminais. Você vai ocupar até fevereiro com o programa da soja. Depois vem o programa do milho. Daqui até fevereiro você tem que garantir essa vazão para a soja. Senão você vai acabar perdendo para o Brasil, que fatalmente vai ser, e já é, mais competitivo de fevereiro para frente por causa da entrada da nossa safra. O que acontece é que o prêmio dos Estados Unidos precisa cair mais rápido. Isso não está acontecendo. Mas ele caindo acaba sendo um teto para os nossos prêmios também. Porque o Brasil, como ainda tem soja, e essa soja tem que ir embora antes da entrada da próxima safra, e essa safra vai ser mais cedo, e já estamos falando aí de um plantio mais rápido da história no município de Sorriso, vamos ter soja ali no Natal, se tudo der certo. Quer dizer, lá em janeiro, fevereiro, o Brasil vai estar exportando muita soja. O produtor, vendo isso, tem que liberar armazém para cooperativas no Paraná, em Rio Grande do Sul, tem que liberar armazém para a entrada do trigo, ou mesmo da soja, ou do milho verão, quando fala lá do Rio Grande do Sul. E aí essa soja tem que ir embora. Certo. Então há uma concorrência muito clara nesse momento entre os Estados Unidos, que precisa dar vazão ao seu programa, e o Brasil, que ainda tem soja e precisa dar espaço para safra nova. Tá. E por conta disso, a gente vê, consequentemente, hoje, por exemplo, o mercado começou o dia com pequenas baixas na Bolsa de Chicago, foi intensificando esse recuo e vai terminando o dia aí com baixas de mais de 10, 11 pontos nos principais contratos. Parte dessa pressão vem justamente dessa concorrência, Vani? Exatamente. O Brasil vai abocanhando um pedaço importante do programa americano. Daqui a pouco a China já vai comprar muito pouco nos Estados Unidos e já tem bastante soja comprada no Brasil, vai começar a receber essa soja e aí vai ficar mais lento. O programa americano, as vendas semanais vão ficar mais lentas. E aí é uma corrida contra o relógio, tem que vender mais agora, enquanto o programa americano deveria ser mais competitivo. Fatalmente, se isso não acontecer, o USDA ele está sendo muito otimista. E na nossa conta ele está otimista. Porque nas vendas semanais americanas o ritmo ele está muito em linha com a média de 5 anos. Que vai dar uns 54 milhões de toneladas total. Até final de agosto do ano que vem. E o USDA usa um número hoje de 57. 3 milhões a mais. Esse valor, ele não... se o semana a semana não acelerar, o USDA vai ter que reduzir também a demanda. E isso pode acontecer já no boletim do dia 9. Pode, eu acho ainda um pouquinho cedo, mas ele já poderia dar um pitaco ali, mas nas próximas, com certeza. Vanin, contabilizando isso que a China tem comprado aqui no Brasil, mas o que a China tem lentamente comprado nos Estados Unidos, faz sentido para você essas compras ou ela deveria estar num ritmo um pouco mais acelerado para garantir um abastecimento que seja adequado diante da demanda que é conhecida pelos chineses? Ou o atual momento justamente força essas compras a serem realmente mais lentas esse ano? Bom, o chinês ele adota uma estratégia muito em linha com o seu cenário de margem de esmagamento. Se a gente pensa numa margem spot, ou seja, a indústria chinesa que está com soja já na mão dela lá na China, a margem está boa. Só que não é o caso da margem futura. Quando então nós pegamos e fazemos a conta da soja contra um esmagamento futuro, aí a coisa já fica mais, não fica tão boa. E aí vai de acordo com esse cenário de margem. Se o chinês enxergar
que a demanda vai crescer internamente por farelo, principalmente farelo, aí ele poderia ser mais agressivo na compra da soja. Então, nesse momento, a China continua adotando a estratégia da mão para a boca, coisa que ela fez durante esse ano todo de 2021, porque em raros momentos, só momentos de Covid, que as vendas de farelo no mercado interno chinês deram uma acelerada. Passou o Covid, ela volta a cair para uma média histórica muito fraca. E aí, isso acaba empacando. Então, eu diria assim, a chave dessa sua pergunta é o mercado interno chinês, a demanda interna por farelo, que está na mão principalmente do setor de suíno. A gente olha para o setor de farelo com essa preocupação por conta dessa questão da suinocultura. Inclusive, a gente teve uma notícia que saiu essa semana de alguns analistas falando, inclusive, a gente teria que ter um novo surto ali de peste suína africana, diminuir parte desse plantel para que as margens da suinocultura voltassem a subir. Parece meio surreal alguém trazer isso para análise novamente, né, Vanin? Não, eu não concordo com isso. Né? Pois é. Isso seria o contrário, seria ruim. A exemplo do que aconteceu em janeiro desse ano. A China teve ali novamente casos da peste suína, da porcina vírus, da orelha azul, mas juntou tudo no final do ano, essa virada de ano. Juntou o Covid, que daí o governo chinês incentivou um número menor de viagens. Lembrando que acontece na China todo fevereiro, feriado lunar. Milhões de pessoas, mais ou menos 400 milhões de pessoas, 450 milhões, Sim. Vão para suas províncias onde elas nasceram, províncias de origem, e nessas reuniões familiares come-se muito. E o prato principal sempre tem lá uma carne de porco. Sim. E aí o consumo cresce bastante. Reduzindo essas viagens, reduz também esses banquetes familiares. E aí o consumo cai. Foi tudo isso que aconteceu esse início de ano. E a gente vive essa história de venda de farelo ruim até agora. No meu entendimento, é muito pelo contrário. Não poderia ter peste suína, teria que aumentar a margem lá na China do suinocultor. Um incentivo novamente a retenção de matrizes e a maior produção de leitões. E o resultado seria um aumento no consumo de rações. E aí o farelo junto também. Claro. Olhando para o mercado de óleo na China, o que a gente pode trazer para essa análise e como isso pode impactar no preço e, naturalmente, nas compras chinesas de soja a partir do atual momento? Vanin. Bom, o óleo na China e fora da China, ele está remunerando muito no valor da soja. E não só a soja, né, Vanin? 50%. Dentro da China, fora, na Bolsa de Chicago, aqui no Brasil. Isso é por uma série de fatores que até caberia um outro bate-papo. Mas o seguinte, na China, o consumo de óleo continua forte, há um crescimento que vai muito em linha com o crescimento da renda e etc e tal, alimentação fora de casa, tem tudo isso aí, alimento industrializado, preparado, continua crescendo. E o óleo de soja na China é o óleo hoje mais barato que tem. Se você comparar o óleo de canola, o óleo de girassol, ao próprio óleo de palma, levando em conta a qualidade, o óleo de soja é o mais barato dentro da China. Nesse caso, vale muito mais a pena consumir o óleo de soja. E do lado da oferta, esse esmagamento que horas cresce, ora fica menor, por causa da margem de esmagamento, essa oscilação, e isso traz uma redução na oferta de óleo. De um lado você tem demanda, e de outro você tem uma oferta que está oscilando bastante. No caso do óleo, o cenário dentro da China é muito bom, ao contrário do farelo. E aí, pode ser o fiel da balança, então. Pode, só que o óleo já está num nível muito elevado na remuneração dos derivados. Ele está aí em 50%. Normalmente nós temos 30%. O óleo representa 30% na soma do valor dos derivados. E agora está em 50%, pico histórico. Certo. Será que o óleo vai subir mais em relação ao farelo? Mais ainda? Isso não é muito bom. Por quê? A gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante. O farelo vai para a ração. E o óleo vai para a mesa das pessoas. E imagina só o indiano, com o pastel de pimenta dele, tendo um óleo cada vez mais caro. E é o maior consumidor e importador do mundo. Tudo isso acaba impactando diretamente na inflação. Não é nada bom e torna a soja mais volátil do que deveria ser. Porque uma vez que o óleo
subiu demais, daqui a pouco o consumo cai, ou uma medida do governo, ou da Índia ou da China. A exemplo do que a China já está fazendo com carvão, com o fertilizante, o minério de ferro, vamos imaginar, pode fazer também com óleo. Aí o óleo cai 10, 15%, acabou o valor da soja. Ele cai bastante. Então é muito arriscado, muito volátil a gente ficar dependendo, o mercado ficar dependendo do valor do óleo cada vez maior dentro do valor dos derivados. Vanim, são esses fatores que a gente vai ter que ver se alinharem para a gente entender quanto a China vai ter que comprar de soja até o final desse ano, começo do próximo, para estar adequadamente abastecida? Ou a gente já tem esse número e a China só vai ajustando um pouquinho isso, se equilibrando, para também aproveitar esses momentos como o de hoje, né, dessa baixa aí de 12 pontos no mercado em Chicago? Pois é, esse é um grande ponto, a cobertura da China até a entrada da safra brasileira, ela deu uma boa pegada nas últimas 3 semanas, e na medida que o Brasil vai ganhando competitividade, vai comprando aqui também, e daqui a pouco a janela de compras da China até janeiro, que é o pico do programa americano, ela vai fechar. Uhum. E aí só vai esperar o recebimento da soja brasileira. Então, realmente é bastante importante. Mas, assim, o que eu poderia dizer é que a China comprou bastante nessas últimas semanas, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Hoje a necessidade é bem menor. Certo. Vanim, a gente teve também essa semana a notícia de que a China estaria ali, o governo chinês estaria orientando sua população a estocar alimentos, né? Por conta de novas possíveis medidas de restrição contra a Covid-19, o inverno muito rigoroso, né? A manutenção ali de bons estoques saudáveis. Como é que você, dentro da sua análise de mercado, coloca essa orientação do governo chinês e como é que você imagina que isso possa continuar impactando no mercado? Bom, esse é um ponto muito importante, pode ser que traga uma melhora agora para a venda de carne suína, por exemplo. Certo. Porque agora é o inverno, é a época em que a China estoca carne, assim, a população. Até porque o inverno ajuda a manter o produto na sua qualidade. Certo. É o momento em que as famílias estocam. Pode estocar um pouquinho mais de grãos, exemplo do arroz ou mesmo da farinha, etc. Então, pode também estocar um pouquinho mais de óleos vegetais. Pode dar um pico agora, só que daí, lá na frente, é aquela história que o Brasil conhece bem, que são as vendas de Natal. Passou o Natal, aí as vendas caem bastante. Certo. Então pode dar um pico agora, só que depois realmente depende de uma demanda maior, de uma recuperação da demanda. E o que depende? O mundo inteiro, a cadeia da soja, ela depende de um feriado lunar normal. Que as pessoas, essas 400 e tantos milhões aí que eu mencionei no início, que eles viajem, que eles consigam ir lá para a família e fazer os seus banquetes e tudo mais. Uma vez que isso é possível, então teremos um consumo de carne suína maior também. E aí pode surpreender, vai ter que consumir mais ração. Se isso não acontecer, vamos imaginar um governo chinês preocupado ainda com a questão do Covid, restringindo as viagens para o interior, aí vamos ter um cenário muito parecido com a virada de ano que a gente teve, onde o consumo não foi bom. Está na mão do Covid e está na mão do governo chinês. Vanim, hoje outra notícia me preocupou, que é a Rússia limitando ali as suas exportações de fertilizantes. E já aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países produtores importantes, de grãos principalmente, já se ventila essa retórica de usem menos fertilizantes ou façam safras até parte da sua safra sem fertilizantes e tudo mais. Isso é mais um fator que o mercado vai começar a colocar na conta, tamanho o problema de produtividade que nós poderíamos ter caso a gente veja realmente países chaves na produção global de grãos fazendo as suas safras sem ou com menos fertilizantes? Com certeza. Na minha opinião, esse é o principal ponto de 2022. Tá. Custo de produção e o Brasil, vamos lá, já está bem avançado na questão das compras. Tem algum estado ou outro que ainda não comprou ureia para 2022. Nós estamos preocupados com a safra 22-23. Agora, o americano e o europeu, e lá em fevereiro, vão ter que decidir o que vão plantar. Sim. E tendo compras
como normalmente se faz, antecipadas quase nenhuma. E nesse ponto, esse fator é o fator chave para a definição do tamanho da área do milho e da soja também. Se o plantio fosse hoje, com os custos atuais, valeria muito mais a pena o produtor americano plantar soja e reduzir a quantidade de KCl, por exemplo, porque plantar milho sem ureia não vai. A produtividade vai ser muito menor e para o produtor americano, que depende de uma produtividade muito grande para remunerar os seus custos, não vai acontecer. Seria mais provável ele plantar mais trigo primavera, que está num baita preço, ou mesmo soja, e reduzir a área do milho. Esse é o grande ponto para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. E essa questão da Rússia só vem dar uma cerejinha do bolo aí do que faltava para trazer uma volatilidade ainda maior, principalmente para os nitrogenados. Lembrando que o nosso analista aí, o Jefferson, comentou aí com a gente que o KCl não está incluso nessa conta da Rússia. Lembrando que a Rússia com o Canadá e a Bielorrússia são os maiores exportadores de KCl. A Rússia deve restringir somente a questão dos nitrogenados. Mas é o que vai pegar nessa conta aí do milho e soja para 2022. Mas mesmo sem a Rússia no KCl, limitando as exportações de KCl, já estava difícil também, né, Vaninha? A oferta já é muito restrita, a Bielorrússia segue com os seus problemas geopolíticos também, limitando consequentemente a oferta. Quer dizer, mesmo sem eles limitarem a exportação de KCl, já estava muito difícil para esse fertilizante também, né? Sim, exatamente. Tá. Já não estava nada fácil. Quer dizer, só vem a aumentar a falta de fertilizantes. E para o Brasil, claro, a gente está discutindo essa questão aí da redução do uso de fertilizantes e tudo mais. Agora, para o americano, para o europeu, a discussão é daqui a pouco, em fevereiro. A decisão é mais curta. Vanim, para a gente concluir a nossa análise, soma-se a tudo isso o atual rally que a gente tem visto nos preços do trigo e as expectativas que nós temos para diante de uma redução de área, principalmente ali no leste europeu. Quando você fala do trigo lá na Greenvest, você sempre reforça, né? Trigo barato já era faz tempo, né? Exatamente. O trigo está numa escalada, batendo o máximo de 2013. E o trigo é uma cultura que tem que ficar muito esperto, porque é a cultura mais plantada. Ele é bastante, em termos de número de países que plantam, é bastante grande, bastante variado, porque ele faz parte da segurança alimentar de cada país, mesmo ele sendo um importador. E aí, nesse caso, o preço está chamando o plantio. Mas isso a gente vai ver em 2022. Nesse momento, nós temos uma questão de quebra de safra, Estados Unidos, Canadá, Rússia, que são os 3 maiores exportadores, temos 18 milhões de toneladas a menos no mercado por conta disso, e agora, para ajudar na questão, tem o inverno que está começando já mais seco. Na Rússia, isso pode representar redução de área, e nos Estados Unidos, a qualidade das lavouras está caindo toda semana. Tudo isso aí acaba turbinando mais o trigo, mas lembrando, produtor de trigo, que o trigo, ele sobe de escada e desce de elevador. Tem que ficar muito atento. E ele não vai ficar fora desse choque na cadeia de insumos, né, Vanim? Também vai pesar uma hora ou outra para o produtor de trigo esse aumento nos custos de produção. Também, com certeza. Tá certo. Vanim, para concluir, alguma situação a mais que nós temos que olhar para o Brasil, principalmente com as perspectivas de termos aí um laninha e complicações com o clima nos próximos meses ali na região sul do Brasil, até pegando um pouquinho da Argentina e tudo mais, isso pode também bater na porta da Bolsa de Chicago em algum momento e dar algum repique nos preços da soja, ou diante do quadro que a gente está observando vai ser difícil isso acontecer? Bom, o início está sendo muito bom. Um bom sinal foi que a leitura do Laninha houve uma estabilização no mês de setembro. E a gente consegue ver que tem um padrãozinho aí de Laninha, onde as temperaturas um pouco mais quentes na região sul e menos lá na região mais centro-norte. Uma reduçãozinha de chuva, mas ainda pequena, mais acentuada para a Argentina, mas nada que venha a trazer muita preocupação nesse momento. Diria que o Laninha, por enquanto, está bem moderado, dentro de uma neutralidade ainda, mas a gente consegue sentir algum padrão. Agora, é claro, se essa questão se acentuar um fortalecimento do Laninha e isso vier a trazer um veranico durante dezembro e janeiro, aí nós vamos ver um reflexo na Bolsa de Chicago, com certeza. E diria que é um dos fatores
que poderia mudar a trajetória de Chicago, no caso, para cima. Como é que o produtor pode se defender desse cenário? Mesmo já tendo vendido a soja, Bolsa de Chicago, seguros de alta. É o que a gente recomenda. Falando de Mas soja 21... não fique apostando que Chicago vai subir, que a demanda chinesa, etc. e tal. O cenário hoje é do contrário. Então, vale a pena aí se utilizar dessas ferramentas. Falando de soja 21, 22, né, Vanin? 21, 22, isso aí. Tá certo. Eduardo Vanin, sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada pelas informações compartilhadas aqui com a nossa audiência. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. Obrigada. Maravilha, um abraço a todos aí e boa semana. E hoje não deixem de acompanhar, acabou de sair aí a decisão do BC americano, tá bom? Mas aí influencia também, o dólar tá caindo agora, ó, e aí você vai entender o porquê. Tá legal? O pessoal estava esperando um dólar mais alto hoje, né, Vanin? Mas a gente teve algumas informações aí chegando do mercado financeiro que acabaram pesando e a moeda americana tá recuando, né? Tá recuando e o Brasil apanhou demais. Merecemos um assoprinho de vez em quando. É o morde-a-sopra. Típico do Brasil, Eduardo Vanin. Beleza? Obrigada, Vanin. Até a próxima. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, e a situação é aquela. O que a China vai fazer? E é isso que a gente vai ter que entender. O mercado de farelo está no momento, a suinocultura não está ajudando, então nesse momento a gente tem ali alguma pressão sobre o mercado de farelo. Nos óleos vegetais a gente tem uma alta generalizada e o óleo de soja nesse momento é o mais barato para os chineses, então vejam que mesmo caro, né, entre os outros, ainda é o mais barato. Então a gente vai ter que olhar de fato com muita cautela e com muita atenção o que a China vai fazer com suas próximas compras. Fato é que para embarque imediato o Brasil se mostra muito competitivo, não só quando a gente fala da qualidade da nossa soja, que tem um teor maior de óleo, portanto ela rende mais no esmagamento. Por conta disso, a gente vê ali essa competitividade também garantida quando a gente fala sobre os preços em relação à soja norte-americana. Mas parte disso pesa sobre o mercado de Chicago, que hoje fechou com perdas aí de pouco mais de 10 pontos, sentindo essa concorrência bastante clara entre Estados Unidos e Brasil. E agora a gente mordendo ali um pedacinho do programa de exportação americano, o que poderia fazer, inclusive, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, revisar os seus números para as exportações americanas da temporada 2021-22. Já nesse próximo relatório, talvez não, né? Talvez seja um pouco cedo, como alertou o Vanin, vamos precisar empurrar isso um pouquinho mais adiante para ver, de fato, qual vai ser o comportamento chinês. Fora isso, atenção aos elevadíssimos custos de produção. Isso vale para soja, para milho, para trigo. Hoje, a notícia da Rússia limitando as exportações de fertilizantes. Lembrando que o cloreto de potássio está fora dessa conta, são outros itens. Então, principalmente os nitrogenados, a ureia e tudo mais. Então, atenção a esta informação, porque isso vai continuar encarecendo os custos e vai definir principalmente os produtores do hemisfério norte, primeiro, né, e especialmente os Estados Unidos, vão plantar na sua nova safra. Olhando para isso, a gente vai entender aí que o mercado vai natural e inevitavelmente redefinir o seu rumo, redefinir algumas rotas, algumas trajetórias diante dessa crise no setor de insumos agropecuários, no setor de fertilizantes e defensivos, principalmente os fertilizantes ainda na locomotiva, no trem dos custos de produção, puxando forte. Vamos ver como é que ficaram os números em Chicago hoje para o fechamento dos grãos. A gente começa com a soja para você. Números na sua tela, portanto, vamos checar aqui. O contrato novembro, 12 dólares, 31 cents por bushel, 13 pontos de queda. O janeiro, 12 dólares e 44, perdendo 12 pontos mais 25. O março, 12 dólares e 55, com 11 pontos mais 75 de baixa. E o maio, 12 dólares e 64, 11 pontos mais 75 de queda também. Números do milho agora. No milho, o dezembro fecha com 9 dólares não, quem dera, né? 5 dólares e 63 cents por bushel, 9 pontos e meio de queda. O março, 5 dólares e 71, caindo 10 pontos. O maio, 5 dólares e 75, perda de 9 pontos mais 75. Julho, 5 dólares e 76, 9 pontos de queda. Concluindo com os números do trigo. O trigo também fecha com baixas agressivas de mais de 10 pontos, de 6,25 a 10 pontos e meio,
com o contrato dezembro valendo 7 dólares e 81, o março 7 dólares e 92, o maio 7 dólares e 96, o julho 7 dólares e 86 cents por bushel, esse recuando menos 6,25. Perceba que hoje os mercados começaram com certa estabilidade, depois foram intensificando as suas baixas, e parte disso vem também da pressão da queda no petróleo, né? Hoje nós tivemos aí uma baixa agressiva nos preços do petróleo, que ao longo do dia chegaram a superar 4%, tanto nos futuros do Brent quanto nos futuros do WTI. Então, parte dessa pressão vem também desse recuo intenso e agressivo nos futuros do petróleo, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.